Fala investidores, beleza? O Lucas novamente aqui com vocês. Pessoal, nesse vídeo eu vou mostrar 4 fundos imobiliários de tijolo de base 10 que vale a pena você tirar um tempinho para estudar e quem sabe investir. É fato que existem outros fundos imobiliários de tijolo também de base 10, porém eu não acho ativos que valem a pena. Ressaltando também, pessoal, que temos poucos FIIs de tijolo base 10. A sua grande maioria são fundos de base 100. Vale lembrar também que os melhores FIIs de tijolo, independente do segmento, se é de logística, comercial, de lajes, assim por diante, são os fundos imobiliários de base 100. Porém, esses 4 ativos que eu vou lhe mostrar aqui são ativos interessantes, ativos que vale a pena você tirar um tempinho para estudar. Como eu mencionei, não são os melhores. Porém, tem aqueles investidores que muitas vezes não têm condição aí de investir R$ 100 no mês para comprar um fundo imobiliário de base 100 e podem sim comprar esses ativos que são aqui de base 10. Então, sem mais enrolação, vamos lá. Eu vou falar aqui de maneira resumida, porém o suficiente para que vocês tenham uma noção de cada um deles. Se você tiver interesse em descobrir um pouquinho mais sobre ele, eu já fiz vídeos aqui sobre cada um desses 4 ativos que eu vou compartilhar com vocês. Eu vou deixar aqui o link na descrição e dessa maneira você pode aí aproveitar o vídeo para poder se aprofundar, entender melhor como cada um deles funciona, os riscos, as vantagens e dessa maneira poder fazer uma boa escolha, beleza? Então vamos começar aqui pelo fundo de shopping, o CPSH11. Atualmente está sendo negociado aqui a R$ 9,13, então um fundo de base 10, dividend yield um pouco superior a 13%, P sobre VP a 0,81. Então podemos notar que está sendo negociado abaixo do que seria seu preço justo, levando em consideração o seu valor patrimonial, então está com desconto. O fundo também apresenta uma boa liquidez superior a 4 milhões. Se descermos mais um pouquinho aqui, podemos notar outros indicadores desse fundo. Ele conta atualmente com um pouco mais de 11 mil cotistas. Seu valor patrimonial por cota, no caso seu preço justo, seria os R$ 11,19 e seu último rendimento pago para os cotistas foi de 11 centavos por cada cota. Além disso, o fundo tem um patrimônio próximo aqui de 900 milhões de reais. Ele menciona aqui também que apresenta atualmente uma vacância física de 4,70%. Lá no relatório gerencial a gente vai ter uma noção melhor sobre isso. Aqui também a gente pode ver o seu histórico de pagamentos e rendimentos, desde que ele começou até agora. Então ele sempre se manteve aqui na faixa de 10 centavos por cada cota aproximadamente. Aqui no relatório gerencial, pessoal, podemos notar o portfólio de ativos, no caso de shoppings, que o fundo atualmente ele tem participação. Então aqui ele menciona o nome de cada um dos shoppings que atualmente ele investe. No total são 10 ativos que ele tem. Pegando aqui apenas a sua área bruta alocável, soma seu valor um pouco superior a 39 mil metros quadrados e a participação geral em cada um dos shoppings que atualmente ele investe é de 8,7%. Podemos notar aqui que sua taxa de ocupação no momento é de 95,6%, então como eu mencionei, uma vacância próxima de 4%. Uma vacância muito baixa. Podemos notar também que os shoppings que ele tem participação estão com desempenho muito bom. Podemos ver aqui crescimento com respeito às vendas nesse ano de 2024. Também referente aqui ao resultado operacional, podemos notar também um crescimento. Então, são ativos aí que têm trago bons resultados para o fundo imobiliário. Descendo aqui, podemos notar que sua taxa de ocupação tem aumentado cada vez mais, então sua vacância física tem diminuído mês após mês. Isso aqui é muito positivo para o ativo. Como eu já mencionei também, suas vendas por metro quadrado nesse último ano de 2024 foi muito positivo se comparado aí com os 4 últimos anos, no caso de 2020 até 2023. Seu resultado operacional também por metro quadrado nesse último ano de 2024 foi muito positivo. Aqui também a gente pode notar a distribuição geográfica dos imóveis que ele tem participação. Então, na sua grande maioria, estão aqui no estado de São Paulo, Ceará e também Rio Grande do Sul, além do Rio de Janeiro. Um ponto a se prestar atenção é com respeito à sua alavancagem. Não quer dizer que é uma alavancagem altíssima, não é isso. Porém, ele tem aqui obrigações por aquisição do valor de 132 milhões de reais para poder pagar e tem essa outra dívida aqui um pouco superior a 1,6 milhões. Então, no total de passivo de dívidas, ele tem aqui um pouco mais de 134 milhões de reais. Infelizmente, o fundo aqui ele não menciona o cronograma de pagamento dessas dívidas. Então, falta um pouco de transparência aí com respeito
a gestão que é feita pela Capitânia. Então é um ponto para se prestar atenção. Próximo fundo, pessoal, é o GGRC11. Ele é um fundo de logística. Atualmente sendo negociado a R$ 9,11, dividend yield aqui de 12,31%, P sobre VP de 0,69, então um desconto realmente muito bom. Liquidez média diária próxima aqui de 2 milhões. Descendo mais um pouquinho aqui, podemos notar outros indicadores desse fundo. Então, com respeito ao segmento, ele tem aqui imóveis do segmento logístico industrial, que podemos notar que o fundo ele conta com um pouco mais de 132 mil cotistas. Seu valor patrimonial por cota, no caso, seu preço justo seria os R$ 13,12, e seu último rendimento foi de 10 centavos por cada cota. Além disso, o fundo tem um patrimônio próximo aqui de 1,4 bilhão de reais. Se descermos aqui, podemos notar o seu histórico de rendimentos pagos. Então é um fundo que vem crescendo seus rendimentos no decorrer do tempo. Isso é positivo. Em algumas épocas ele pagou um valor maior, porém devido ao ganho de capital que ele realizou de alguns ativos. E seu último rendimento, só corrigindo aqui, foi de 9,5 centavos por cada cota. E a expectativa é que continue nesse valor aí para os próximos meses. Aqui no relatório gerencial, pessoal, vamos considerar alguns pontos importantes sobre esse fundo. Então, primeiramente, podemos ver que o fundo ele conta aqui com 29 imóveis, que soma-se uma área total de 580 mil metros quadrados. Aqui, pessoal, podemos notar a tipologia dos seus imóveis. Então, a maioria dos imóveis que atualmente ele tem são logísticos, porém, ele também tem imóveis industriais e imóveis considerados híbridos. Com respeito ao índice usado para poder fazer o reajuste anual dos seus aluguéis, na sua grande maioria dos contratos ele usa aqui o índice IPCA, e com respeito ao vencimento dos seus contratos, podemos ver que a maioria dos seus contratos, 47%, vencerão a partir do ano de 2030 em diante. Então são contratos aí com uma duração relativamente mais longa. Outro ponto muito interessante aqui do GGRC11 é que atualmente o fundo ele não apresenta vacância física. Todos os imóveis que atualmente o fundo ele tem uma taxa de 100% de ocupação. Então isso é muito positivo. Com respeito à sua alavancagem, às suas dívidas, o seu passivo, o fundo ele tem sim dívidas para poder pagar. Somente em CRIs ele tem aqui 233 milhões de reais e outras obrigações ele tem um pouco mais de 96 milhões de reais. Então se pegarmos aqui o seu passivo, dará aproximadamente uns 20 e pouco por cento. Então não é uma alavancagem muito elevada, porém é um ponto para a gente ir acompanhando, para que a gestão ela não aumente muito o passivo do fundo. Aqui a gente já consegue ter uma noção dos ativos imobiliários que atualmente ele tem. Então ele faz a separação aqui de galpões logísticos. Vocês podem ver quais são seus imóveis logísticos. Se descermos mais um pouquinho aqui, ele menciona seus imóveis industriais. Então ele fala o nome do ativo, a localização, o vencimento do contrato, qual é o valor do aluguel, entre outras informações relevantes. E aqui ele mostra os seus imóveis híbridos, que são 8 no total. Então esses são os ativos imobiliários do GGRC11. E aqui também no mapa ele mostra a localização de cada um dos seus ativos. Então na sua grande maioria estão aqui na região sudeste, em especial São Paulo, Paraná, Rio de Janeiro e Minas Gerais. E aqui ao lado a gente pode ver os atuais inquilinos do GGRC11. Tem empresas aqui realmente interessantes, empresas boas, sólidas, então é um ativo que vale a pena aí você tirar um tempinho para poder estudar. O próximo fundo, pessoal, é o BBIG11, também é o fundo de base 10 de shopping, atualmente sendo negociado a R$ 7,06, dividend yield aqui de 9,49%, P sobre VPI de 0,72, então também está sendo negociado abaixo do que seria o seu preço justo, e tem uma boa liquidez média diária próxima aqui de 1,5 milhão. Se descermos aqui, podemos notar o seguinte, que o fundo atualmente conta com um pouco mais de 27 mil cotistas. Seu preço justo, se levarmos em consideração seu valor patrimonial, seria os R$ 9,88, e seu último rendimento foi aqui de 10 centavos por cada cota. Além disso, o fundo apresenta aqui um valor patrimonial de 979 milhões de reais. E se descermos mais um pouquinho aqui, podemos conferir o histórico de pagamentos em rendimentos. Então, o fundo, desde que ele começou, que foi lá no mês 5 de 2024, então faz pouco tempo de existência, ele sempre se manteve pagando aqui 8 centavos aproximadamente, e nesses últimos meses subiu aqui até o patamar de 10 centavos por cada cota. Aqui no relatório gerencial, pessoal, do fundo, podemos notar alguns pontos. Não é um fundo que tem um relatório gerencial muito grande, até porque ele tem poucos ativos ainda. Ele só tem participação em um shopping, que é esse daqui, o Rio Sul, localizado na zona sul do Rio de Janeiro. E é um shopping destinado aqui a pessoas com uma alta renda familiar. Então, aquelas pessoas que geralmente têm uma condição financeira aí maior. E provavelmente logo nesse ano de 2025, nesse primeiro trimestre, o fundo provavelmente vai adquirir aí mais 2 shoppings, que são esses daqui, ó.
o pátio em Higienópolis, ele vai adquirir praticamente 16,5%, esse é o objetivo dele, e também um pouco mais de 16% do Shopping Pátio Paulista, todos eles localizados aqui em uma região estratégica da cidade de São Paulo. Já são aquisições que estão aí em andamento e provavelmente no futuro próximo serão finalizadas. Então, dessa maneira, o fundo terá participação em 3 shoppings. Aqui vocês podem ter uma noção maior sobre o shopping, que atualmente ele já tem participação, né, que é justamente o Rio Sul. E aqui também podemos conferir alguns resultados operacionais desse shopping que ele tem participação, comparando o mês de novembro de 2023 com novembro de 2024, que esse relatório gerencial é justamente referente a esse mês. Então podemos notar que todos os setores aqui houve praticamente um crescimento. Somente esse daqui, ó, de utilidade do lar, que houve um resultado pequeno negativo. Porém, todo o restante aí houve um crescimento bem considerável. Fazendo uma comparação mais resumida, novembro de 2023 com novembro de 2024, houve um aumento aqui na receita em 9%. Então, mostrando que é um shopping realmente diferenciado. As vendas totais, a gente pode ver que aumentou mais de 7%, a vacância diminuiu mais de 2%, o resultado operacional por metro quadrado também aumentou. Então, é um fundo que vale a pena aí você tirar um tempinho para poder estudar, especialmente agora que o fundo está adquirindo mais 2 ativos. Então, se ele conseguir finalizar essa aquisição, será um fundo que ficará ainda melhor. E por último, pessoal, temos aqui o mais conhecido fundo imobiliário de tijolo de base 10, que é o GARI 11. Atualmente está negociado a R$ 8,21, dividend de 12,84%, P/VP de 0,90%. O fundo tem uma excelente liquidez média diária, próxima aqui de 8 bilhões. Descendo mais um pouquinho aqui, ó, podemos notar que o fundo ele conta com quase 280 mil cotistas, está chegando próximo disso. Preço justo seria os R$ 9,16, último rendimento de 9 centavos por cada cota. E o fundo atualmente tem um valor patrimonial de 1,35 bilhão de reais. E se descermos mais um pouquinho aqui, podemos ver o seu histórico de rendimentos no decorrer aí dos últimos 5 anos aproximadamente. Podemos notar que ele veio aumentando seus rendimentos aos pouquinhos, desde abril de 2024 até agora, janeiro de 2025, houve um aumento interessante. Aqui no seu relatório gerencial, podemos conferir os seguintes pontos. O fundo ele conta com 40 imóveis, sendo que existe 2 tipologias de imóveis. Ele tem aqui imóveis logísticos e também de renda urbana. 100% dos seus contratos são atípicos, então são aqueles contratos com uma duração longa. A média aqui de duração dos seus contratos é de aproximadamente 14 anos. E o fundo ele conta aqui com 7 inquilinos, considerados high grade. São aquelas empresas sólidas, então que dificilmente deixarão de honrar com seu compromisso mensal de pagar o aluguel. Ele menciona também que ele tem imóveis em 10 estados do Brasil. Descendo mais um pouquinho aqui, a gente pode ver que pelo mapa ele está bem distribuído em várias regiões e também podemos ter uma noção de quem são os seus inquilinos atuais. Então tem aqui a empresa Carrefour, o Grupo Mateus, o Grupo Pão de Açúcar, a Abate Souza Cruz, a BRF, a Almanara e a empresa Aelite. Nesse quadro aqui a gente consegue ter uma noção maior de cada um dos ativos que atualmente ele tem. Então ele vai mencionar o nome do ativo, a sua localização, região, no caso a tipologia do seu imóvel, o vencimento do contrato, o mês de reajuste, qual o índice usado para poder fazer o reajuste, todos eles são usados aqui o índice PCA, o tipo de contrato, como eu mencionei, contrato atípico, que é aquele contrato geralmente com uma duração maior, e também a porcentagem em receita proveniente desse imóvel. Então aqui você consegue ter uma noção maior sobre cada um dos 40 ativos que o fundo atualmente ele tem. Infelizmente aqui ainda não está mostrando os 15 novos ativos que ele comprou da empresa Carrefour. Só está mostrando 25, porém tem uns 15 que ele acabou de comprar nesse mês passado. E se descermos mais um pouquinho aqui, pessoal, podemos ter mais informações sobre a alavancagem do fundo. Aqui ele mostra que a alavancagem atualmente está de 14%, porém essa alavancagem ela vai subir, já que ele adquiriu os 15 novos ativos da empresa Carrefour, ficará próximo de 30% até 32% de alavancagem, então é uma alavancagem mais elevada, porém o fundo ele tem caixa para poder honrar os seus compromissos. E devemos lembrar também que a maioria dos seus CRIs que ele emitiu para poder adquirir esses novos ativos são operações casadas, então na mesma época que acaba o contrato de aluguel dos imóveis do fundo, também acabará a dívida. Então, geralmente, isso daí serve como uma proteção. E também devemos lembrar que mesmo que o inquilino saia antes do tempo, a multa é totalmente integral.
Então, o inquilino terá de pagar todo o restante do contrato do mesmo jeito. Então, isso aí traz uma maior segurança para o GARI 11. Então, pessoal, compartilhei aí 4 fundos imobiliários, boas opções de fundos imobiliários de tijolo base 10 que temos disponível para poder investir. Como eu mencionei, são poucas opções e das poucas que temos, nem todos realmente são bons. Somente esses 4 aí que eu acho mais interessante, que vale a pena aí você tirar um tempinho para poder estudar e quem sabe investir. Como mencionei também, não são os melhores de cada segmento. Existem fundos imobiliários muito melhores de renda urbana, de logística, de shopping, isso é fato. Porém, como nem todos têm condição de comprar um fundo imobiliário que custa próximo de R$ 100 ou superior a R$ 100, temos as opções dos fundos imobiliários de base 10, que não são os melhores ativos, porém são ativos bons, que vai lhe trazer aí um bom resultado, você sabendo escolher direitinho cada um deles, beleza? Deixe aí nos comentários o que é que você achou desses 4 ativos. Já investe em algum deles? Está pensando em investir? Deixe aí nos comentários. Pessoal, muito obrigado pela sua atenção e até a próxima.